pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta do autoconhecimento. Hoje a gente vai tratar de um assunto que mexe com muita gente, né? Então, muita gente está sentindo isso hoje em dia. Está tendo um problema que é a ansiedade. A gente vai falar um pouquinho dos transtornos da ansiedade, né? A nossa amiga, muita gente, a Adriana. Gente, qualquer dúvida, tá? Pode mandar perguntinha no WhatsApp, tá? No Face, no Instagram, a gente manda resposta para ela também, tá bom? Então, se a gente não souber, a gente manda para a nossa psicóloga de plantão. Papai do céu nos abençoa, né? E a gente é muito grato por mais uma quinta do autoconhecimento, porque a gente vem ele mesmo pedindo a Deus discernimento, sabedoria, para a gente conseguir ter forças de estarmos aqui e seguirmos aí a nossa caminhada evolutiva, né? E uma boa noite para todos nós. E a gente vai tentar aqui passar o tema de uma maneira leve, tranquila, para que a gente consiga captar assim, o máximo que a gente puder, porque a ansiedade está aí, a ansiedade está aí não. Só a ansiedade já é um sentimento nosso, né? E o que acontece? É natural sermos ansiosos. Ela é um mecanismo de defesa. Mas quando começa a atrapalhar a nossa caminhada, aí é que a gente precisa ligar aqui, ó, as anteninhas, né? E ver o que é que está acontecendo. Quando as questões da ansiedade começam a paralisar o nosso caminhar, é que aí a gente precisa ver, opa, tem alguma coisa aí que não está legal, né? Deixa eu pegar o meu aparelhozinho para ajudar a gente, porque nós vamos falar não da ansiedade em si, que é um sentimento bom, mas nós vamos falar dos transtornos de ansiedade. Os transtornos que são causados se a gente não prestar atenção ali no nosso caminhar, o que a gente está fazendo no dia a dia. Que transtornos que são esses aí, que vão ser acarretados aí se a gente não se cuidar, não se vigiar, principalmente nos dias de hoje, que falaram aí, né, Augusto Cury e outros aí, trouxeram que a ansiedade seria um mal aí do século XXI. E por que isso, né? Que a ansiedade é um mal do século XXI. A ansiedade em si, ela não é a vilã. É bom termos a ansiedade, né? Termos esse sentimento, porque a ansiedade e o medo, eles andam juntos. O que acontece? Se a gente não tiver, se nós não tivermos esse sentimento de ansiedade, a gente não vai acordar de manhã, ó, eu preciso ir para o meu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu vou sair atravessando a rua de qualquer jeito, não vou tomar cuidado. E outras coisas mais. A ansiedade, elas nos auxiliam nessa questão de que tem um perigo ali na frente e eu preciso tomar cuidado, né? Eu preciso ter cuidado. Agora, quem não é ansioso, aí sim, você liga o aparelhozinho aqui, ó. Essa pessoa aí não é ansiosa, pode ter aí uma situação, não tem nem tipo de ansiedade. Então pode ligar o aparelhinho que a psiquiatra, eu não sei se ela é psicóloga ou psiquiatra, a Ana Beatriz até fala, para tomar cuidado aí, que esse aí pode ser um psicopata, se a pessoa não tem esse sentimento de ansiedade. E aí, como a gente estava falando, hoje a gente vai apresentar os transtornos de ansiedade, né? Eu quis trazer aqui pra gente essas figurinhas aqui, olha só, porque a cabeça da gente, de fato, ela fica bem assim, ó. Tem hora que a gente está lá, né, com umas penazinhas, né? Tem hora que a gente está mais leve, com a cabeça mais leve. Tem hora que a gente está cheio de questionamento
cabeça da gente. E aí? Como que eu lido, né? Como que eu vou lidar com esses dias meus aqui? E às vezes, no mesmo dia, eu tenho todas essas situações aqui, né? Eu passo ali por todas as situações e está tudo certo, porque é o nosso movimento diário. Se a gente não tivesse uma movimentação diária assim, não, a gente pode já esperar a nossa senha, né? Mas a nossa senha é, como eu falo aqui, né? É transparente. Como é que a gente fala, gente? Eu falo que a nossa senha é para que é para a gente desencarnar? Até esqueci, eu falo tanto isso, mas enfim, que a nossa senha é invisível, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Então, vivemos o hoje justamente isso. A ansiedade, ela serve para isso. A gente vive o hoje sem preocupar com o amanhã, né? Igual, por exemplo, a questão da ansiedade também. Não sei se vocês já repararam, quando a gente vai, tá para chegar no lugar, a ida parece que está demorando. A gente está tão ansioso para chegar no lugar que demora a chegar. Às vezes é um lugar pertinho, mas que a gente está tão ansioso para chegar e que quando a gente volta daquele lugar, foi tão rápido. É porque eu já acalmei, que eu já cheguei onde eu tinha que chegar, mas para chegar demorou. Mas não é que demora, é porque é a nossa ansiedade. Aí vamos lá dialogar mais sobre isso. A ansiedade, ela existe aí em nós desde a nossa origem, desde lá dos primórdios, né? E funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar nosso instinto de sobrevivência, mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental no âmbito público, nos dias atuais. E por que isso? Antes, por exemplo, lá nos tempos lá da caverna lá, eles pensavam, não, tem um bicho, tem um animal grande, como eu vou poder matar aquele animal grande, né? Aí, se for pensar nos dias de hoje, na nossa ansiedade, nossa, tem um animal grande, eu vou lá para caçar ele, mas aí ele vai me matar, ele vai me comer, ele vai passar por cima de mim, e aí eu vou criando aquele trem todo. E não, lá no tempo das cavernas, eles precisavam ir lá, caçar, matar, para se alimentar. Então, tinha ansiedade de que tinha o perigo, mas eles sabiam lá que tinham que ir lá, caçar, matar, para se alimentar. Não tinha essa questão toda da ansiedade, de que, meu Deus do céu, se eu for lá eu vou matar, mas aí esse bicho vai me matar, não sei o que, e pensando uma série de coisas. Aí nos dias atuais, o que está acontecendo? Aí hoje, por exemplo, eu tenho um carro. A questão de quando a gente não está com a nossa ansiedade aí caminhando bacana. Eu tenho um carro, mas peraí, eu vou entrar dentro do carro, aí esse trânsito que vai estar todo bagunçado, as pessoas mal educadas, e se vierem bater no meu carro, se eu bater o carro, esse é o problema da ansiedade. Eu ficar pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer não, o que pode ou não pode acontecer. E aí começa a me causar esse pânico, esse medo, essa aflição, de eu querer controlar aquilo que eu nem sei se vai acontecer. A partir do momento que eu tenho ansiedade, eu sei dos perigos, eu vou me preocupar em quê? Em prestar atenção no trânsito, em estar ali, presente, para quê? Eu conduza o carro da maneira que precisa conduzir. Se vai acontecer algo ou não em minha volta, é outro caso. Eu não posso paralisar por causa disso. Porém, o que acontece? Muitas pessoas às vezes tiram uma carteira, né? Mas não conseguem pegar o carro porque tem todos esses medos, tem todas essas questões aí que a ansiedade, que é boa, torna-se não tão boa. Vai tomando
lá na escola, ele vai chegar direitinho, aí o que acontece? A gente vai criando essas paranoias, essas coisas na nossa cabeça, que aí nos paralisia, não deixa a gente movimentar. Aí o que acontece? A gente vai lá e quer controlar essa situação. Eu ligo para a escola, ligo para o cara da van, perguntando se ele chegou, se entregou meu filho na escola. Então, a ansiedade, ela é boa até um certo ponto, até onde ela não te não te paralisa, né? Então, a gente precisa ir observando essas questões, respirando, vendo o que está acontecendo, se eu estou acompanhando ali o movimento, justamente para eu não entrar nessas neuras, senão eu não consigo caminhar, né? Olha que bacana. A ansiedade, ela parece muito atual, né? Porque na atualidade fala-se muito, inclusive tem até o filme, eu ainda não fui assistir, mas diz que está maravilhoso, o Divertidamente 2, tá? E indico para vocês, porque eu venho escutando assim, críticas muito boas em relação a esse filme. Ele está muito bacana. Ele está falando assim, ele esmiuçou, o pessoal que fez, esmiuçou assim, esses nossos sentimentos que a gente traz. E como é bom a gente conhecer esses nossos sentimentos, porque isso ajuda aí nessa nossa caminhada do autoconhecimento, né? E a ansiedade, ela é um fenômeno antigão, porque Jesus já falava dela. Olha que maravilha, né? Ele é tão maravilhoso que ele já citava já a ansiedade. E ele falava, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Então, não é de hoje que fala-se da ansiedade. E aí, Jesus, a gente não tem que seguir ele, que ele não é o nosso exemplo. Ele até isso, ele teve esse carinho de falar para a gente, né? A gente pode sim ter a nossa ansiedade, porque ela é o nosso mecanismo de defesa. Mas a gente não precisa trabalhar as questões para que o dia de amanhã a gente consiga controlar, porque a gente não consegue, né? E aí, temos perguntas? Só um comentário do Sebastião, falou que tudo em excesso é prejudicial. Exato. Falaremos aí mais para frente até do equilíbrio, né? Que é justamente isso. A ansiedade, a gente precisa de equilíbrio para com a ansiedade. Mas como que eu vou saber que equilíbrio é esse, né? Como que eu vou conseguir equilibrar a minha ansiedade? Aí tem umas ferramentinhas que a gente precisa trabalhar na gente, que não é simples assim, mas não é difícil. Eu estava até assistindo uma palestra do Divaldo Franco e ele estava falando que ele chegou na palestra, a pessoa falou assim, aqui, já são tantas horas, vai começar a palestra no horário? Aí ele falou, sim, faltam tantas horas para começar. Não já são, mas faltam tantas horas. Faltava uma hora. Aí depois a pessoa chegou perto do Divaldo, e aí, a palestra já vai começar? Né? Já são tantas horas. Não, daqui a pouco começaremos a palestra. Começaremos a palestra no horário. Acabou que o Divaldo Franco começou a palestra, era 8h10, né? E aí o rapaz, ele olhava para o rapaz lá olhando para o relógio e olhando para o Divaldo. Se o Divaldo ficasse olhando para ele, ele ia até perder o
ele lá atrasado com não sei o que, querendo, né, adiantar o Divaldo Franco, e o Divaldo não ia passar as questões dele. Inclusive, o Divaldo, através lá da Joana de Ângeles, ele trata muitas questões sobre a ansiedade. Eu não tenho aqui os livros para citar, mas Divaldo fala bastante da ansiedade, então é muito bom a gente procurar pesquisar ali Divaldo Franco, né, por Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, porque eles tratam bastante sobre as questões da ansiedade. E aí, o que é a ansiedade? Ela é um sentimento natural, igual a gente falou, é da gente. Todos nós somos ansiosos, né? Mas e aí? Até certo ponto, né? Se passa disso, se começar a trabalhar o seu dia a dia, se te paralisa por alguma coisa, liga o sinalzinho vermelho. Agora, os transtornos de ansiedade, eles acometem pessoas que geralmente se preocupam. É a preocupação, você preocupar-se daquilo que você nem sabe se vai acontecer ou não, intensamente, e não consegue lidar com essa autocobrança a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. A gente paralisa, a gente vai perder hora, porque a gente vai ficar preocupado se vai acontecer ou não. Às vezes a gente até procrastina algo, preocupado com alguma outra coisa, né? E eu trouxe aqui uma listinha para a gente fazer uma comparação do que é a ansiedade e do que é o transtorno de ansiedade. A ansiedade, que é uma coisa boa, né? Que a gente pode carregar com a gente. Ela é uma reação normal. Tá bacana aqui? Ela é uma reação normal em momentos de estresse e dificuldade, porque ela demonstra pra gente, ó, isso tá bacana, isso não tá bacana. Como que você vai assim? Tá vendo? Ela ajuda a gente. Ela desencadeada por um estressor específico que tem lá no nosso cérebro lá, ó, tem lá o endorfina, essas coisinhas, as substâncias. Então tem uma questãozinha lá no nosso cérebro que é esse que dopamina, esses hormônios aí que são liberados. Tem um começo e um fim. Agora, já o transtorno de ansiedade não, né, gente? Você fica ali, ó, vários dias ali, ó, ruminando, mastigando aquilo, meu Deus do céu, e não consegue sair daquilo. Pode ser útil ou motivacional. Por que ela pode ser útil ou motivacional? Igual a gente falou. Ela ajuda a gente, ó, de manhã nas nossas responsabilidades. O meu relógio desperta lá, 9 minutos sai para trabalhar. Se eu não tiver essa ansiedade, sair para trabalhar, eu vou falar, não vou trabalhar hoje não, vou ficar aqui de perto do ar. Não quer dizer que um dia ou outro alguém, às vezes, né, não está afim de ir no trabalho. Não é que não seja ansioso, mas um dia ou outro só. Ah, não, hoje eu não estou afim de sair da cama. Mas aí liga-se também a luzinha vermelha. Porque se a gente acorda um dia desanimado para sair do trabalho, opa, pode saber que tem alguma questão aí, né? Tá vendo como são as coisas relacionadas à ansiedade? Porque ela é motivacional e ela é útil. Porque ela vai te motivar a levantar da cama todos os dias, mais um dia, para você caminhar aí na sua vida. Diminui significativamente ou desaparece longe de situações estressantes.
ele não deixa você caminhar, resolver as questões. Você fica ali preocupado, te dá náusea, te dá dor de cabeça, dores no corpo, você fica tenso, você fica com dor nas costas e uma série de outras questões. Os sintomas físicos, como suor, tontura, tremores, coração acelerado, né? E ele parece impossível controlar ou administrar. A gente fica ali paralisado. Tem casos de pessoas que ficam tão assim, eu já vi vídeos de pessoas que elas chegam a deitar no chão e querer ficar quietinho, porque não sabe o que faz naquela situação de ansiedade ali que ela está naquele momento, né? Vocês já viram casos de pessoas assim? Tem gente, teve um vídeo que eu vi que teve uma mãe que chegou e abraçou assim a filha que estava tendo um ataque de ansiedade, sabe? Ela estava, no caso, no transtorno aqui de ansiedade, né? Porque só a nossa boa e senhorita ansiedade não iria acontecer isso. Mas ela já estava nessa situação aqui, ó. Os transtornos ansiosos, eles são reação emocional de uma ameaça de futuro. Meu Deus, o que vai vir por aí? Só pertence a Deus. É amanhã, não é hoje. Hoje, aqui e agora. A gente está tentando aqui falar desse assunto, né? Sobre a ansiedade, o aqui e o agora. E aí, quanto que vai durar? A gente tem, né? Começo, meio e fim. Né? A gente sabe que vai acabar às 21. Mas a gente poderia ficar falando aqui, ó. Ah, não, eu acho que eu vou falar mais de uma hora, mas não dá, né? Não dá. É uma hora só. Mas a gente já fica ansioso, querendo saber o que vem depois. Não, vamos conversar aqui, vamos esmiuçar esse assunto aqui, porque é complexo, mas não é impossível da gente buscar um entendimentozinho. Não, o comentário do Luiz, né, que falou que foi muito bem explicado, porque muitas pessoas não sabem a diferença da ansiedade e do transtorno. Pois é. E é justamente isso, porque aí tem gente que fala, eu acho que antes eu falava isso, que eu não sabia, tá? Eu falava, eu não sou ansiosa não. Ou eu não falava isso? Porque eu achava que a ansiedade, a pessoa, né? Eu sou uma pessoa paciente, eu posso dizer que sou. Tem assuntos que às vezes a gente não é muito paciente, não. Eu não sou paciente, né, com falta de educação no trânsito, eu ainda preciso trabalhar isso em mim. Mas eu achava que eu não era ansiosa. Eu achava que eu não tinha, mas somos ansiosos sim. Por quê? Se eu sento, às vezes, no meu mês, eu estou ansiosa com alguma coisa, igual uma balinha. Teve um dia que eu me peguei assim, ó, chupando uma bala atrás da outra. Mas se eu for ficar chupando essa bala aqui, encarcar a cara, né, na bala eu vou passar, não. Então eu tenho que esperar, não vou chupar todas as balas, não. E eu achava que eu não tinha ansiedade, mas somos todos ansiosos. A ansiedade é um sentimento que a gente traz com a gente, todos nós. O negócio é a gente saber ali se está paralisando a gente ou não no nosso dia a dia, né? Se está causando esses sofrimentos. Bacana essa reflexão aí do Luiz. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer. A gente não tem controle. E o problema da gente, né, quando a gente tem essa ansiedade aí que está querendo passar dos limites, é a gente querer controlar. Esse que é o grande problema. É o controle. E a gente não tem. Eu só tenho esse controlinho aqui na mão dos slides. Mas se ele quiser parar também de funcionar, ele pode parar, né, Eliana? Aí eu vou ter que passar muito. Porque nem só eu tenho controle. A pilha tá boa aqui, né? É isso, né? E aí acompanhar o pessimismo. As pessoas que estão com a ansiedade aí descontrolada, elas tendem a serem pessimistas. Não vai dar certo, nós não vamos conseguir chegar. Eu passei por uma situação com uma amiga que a gente precisava chegar em algum lugar e aí precisava de alguém chegar até um horário, porque senão a gente ia perder
pessoa poder chegar, e aí a gente ligou para outra pessoa, aí a pessoa nós mandamos moto Uber para a pessoa conseguir chegar. Eu falei, certo? Uber moto, para a pessoa chegar lá, e aí a moça já ficou né, ela da ansiedade dela, ela já começou a ter náusea, já começou a passar mal, chegou a vomitar, de tão ansiosa que estava. E aí, aquilo que, né, seria a festinha dela, ela já estava passando mal, já tinha passado mal, o pessoal conseguiu chegar, a festinha foi uma gracinha, conseguiu chegar no horário da reserva, mas ela em si passou mal a festinha inteira, porque ela ficou tão ansiosa e achando que não ia dar certo, que a gente não ia conseguir chegar no lugar, e aí passou mal o resto da noite. Os convidados dela divertiram bastante, mas ela em si passou mal o resto da noite, né? Devido à ansiedade, à questão do pessimismo, de achar que não ia dar certo, que a gente não ia chegar no horário, enfim. Mas no final das contas, deu tudo certo. Só ela ficou, infelizmente, lá passando mal. E olha o que acontece. Provoca no corpo e no cérebro as questões lá dos transtornos de ansiedade. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo e insegurança. Consequentemente, o organismo reage com uma luta ou fuga. E acontece todas essas questões aí que a gente falou, né? Passa mal, as tensões. A gente tem a ansiedade justamente para isso, para nos mostrar os perigos, as questões urgentes, o medo e a ansiedade andam juntos. Mas a partir do momento que a gente não consegue ter esse equilíbrio, igual o Sebastião falou, bagunça tudo. E aí a gente fica lá, ó, como se fosse uma luta, como se fosse uma fuga. A gente fica brigando contra aquilo que pode ou não acontecer. Tem pergunta? E aí, pessoal, os tipos de transtorno de ansiedade mais comuns e suas características. O que mais é falado aí? Porque tem N questões, né? São transtornos de ansiedade generalizada. Geralmente, os especialistas falam que é a TAG, né? TAG, que é a abreviação, né, do transtorno de ansiedade generalizada. TAG, a TAG. É a tal da preocupação excessiva, que a maioria das pessoas apresenta, né? Tem o TOC também, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas, né? Alimentação compulsiva, tem pessoa que tem a mania, né, de ficar arrancando o cabelo, tem a mania do toque lá, as questões lá da casa, ficar tudo certinho, essas questões assim. A fobia social ou transtorno de ansiedade social, preocupação e medo com situações sociais comuns, ali no meio de, eu tenho fobia de estar ali no meio daquelas pessoas, ele já fica pensando em coisas que podem ou não acontecer, né? Síndrome do pânico, isso aqui é bem falado, né? Também. Crises intensas de medo e mal-estar generalizado, tudo vai acontecer, tudo pode acontecer igual. A gente está nesse tempo aí, nessa caminhada da transição, e tem acontecido as questões com a nossa natureza e que fazem parte aí da evolução da nossa caminhada, mas justamente por causa da nossa ansiedade que está ficando aí, que a gente tem muito acesso a todas as informações devido à nossa tecnologia, a gente tem acesso a um monte de informação lá, das reportagens, das questões, isso aí vai
colocou aqui que e nos momentos de ansiedade, um dos melhores exercícios é a respiração profunda. Porém, a ansiedade é tão grande que até se esquece da respiração. Sim. Nós não respiramos corretamente. Nós não respiramos como a gente precisaria, como o nosso organismo precisa, né? E a gente vai até falar desse exercício da respiração aí mais pra frente. A gente não respira corretamente. A gente é acelerado até para respirar, né? Agora, as causas da ansiedade que podem variar de pessoa para pessoa e podem surgir desequilíbrios químicos cerebrais, que é lá de acordo com os nossos serotonina, as coisas, né? Dopamina, que está aqui ó, no nosso cérebro. Por isso que a gente precisa de exercício físico, né? Meditação, justamente para quê? Para a gente equilibrar essas nossas questões aqui ó, na nossa mente. Falta de suporte familiar, né? Às vezes a gente está aí com uma situação ansiosa, igual eu tenho uma conhecida que ela já nasceu ansiosa, põe unhas, né? Tem todas as questões de enurese noturna, os terrores noturnos, são sonhos, né? Mais pesados, e sempre dorme um pouco e tal. E a gente acompanha isso, a gente não pode dar as costas, não pode falar que é frescura, porque não é frescura. A pessoa, né, que tem mais essas questões de ansiedade mais aceleradas, assim, mais aceleradas, tem umas palavras mais difíceis, né? A gente precisa olhar sim, precisa ver se precisa de um acompanhamento, de uma terapia, de uma ajuda. A gente não pode dar as costas e falar que é frescura, porque não é. A ansiedade leva, a gente pode caminhar para uma depressão. Então a gente precisa olhar sim, com carinho, com paciência, né? Traumas, principalmente na infância, ou com combinação de muitos N fatores aí que acontecem. Lembrando, gente, eu tenho que fazer uma correção de uma dica que eu dei de canal lá no Instagram do Caio. Eu falei que era Cantinho do Amor, e não é Caminho do Amor. E a página dele no Instagram é uma gracinha, porque ele conversa justamente sobre esses assuntos lá com a gente, né? Sobre esses assuntos nossos cotidianos mesmo. E aí seria bacana vocês irem lá acompanhar o Caio lá. Você já acompanha? É maravilhoso o canal dele. Gente, os principais sintomas aí do nosso transtorno de ansiedade. Pessoal, quando a gente traz alguns assuntos assim, mais complexos, a gente traz para quê? Para nos informarmos, né? Sobre tais assuntos. Mas eu gosto de, quando a gente vai estudando assim, a gente tentar levar com uma leveza bacana para quê? Para a gente aprender, para que a gente consiga entender melhor sobre o assunto. Às vezes tem umas palavras mais difíceis, mais complicadas, mas é bom a gente ler sobre elas. Igual, por exemplo, eu vejo às vezes uma palavra assim, que eu falo, meu Deus, que palavra é essa? Eu vou lá no Google, pesquiso sobre ela, justamente por quê? Porque aí você vai agregando. A gente não vai aprender tudo num dia só, né? É muita questão de ansiedade também. Você quer aprender tudo, não aprende. Nessa nossa caminhada mesmo no dia a dia. E aí, principais sintomas físicos lá, quando a gente já está no
mas Ele dá as coisas que a gente necessita, né? E quando o ambiente parece todo diferente, ou sensação de despersonalização, quando a pessoa parece não se reconhecer mais, isso é tenso, principalmente para a pessoa que está ali, ó, com a ansiedade dela toda desregulada, e aí os hormônios estão ali falando por ela e ela não dá conta de equilibrar essas questões. Aí, quando esses sintomas aqui estão assim, borbulhando, fervilhando no nosso corpo, é hora da gente parar e respirar. É onde a gente fala assim: calma, fulano, respira, né? O Sebastião está colocando a observação, né? O bom é saber que não precisamos passar por isso sozinhos. Podemos e devemos pedir ajuda. Exatamente. Quando a gente não dá conta, a gente pede ajuda. E aí a gente está aqui, no Redenção, né? A gente está aqui na quinta do autoconhecimento, batalhando aqui, graças a Deus, né? Para trazer esses assuntos. Tem a terapia. Se o psicólogo vê que não dá, que não é só terapia, ele te encaminha para o psiquiatra e está tudo certo, né? A Mira também disse que, além da respiração, é contar com as pessoas amigas, mas nos momentos de crise não lembramos. Uma pessoa amiga me disse: quando estiver sentindo, me chama. Respondi: ao desencadear, nos sentimos só. Sim. Nesse momento de crise de ansiedade, você precisa ter alguns mecanismos. Já que ela conseguiu captar igual, que ela se sente só, ela sabe então que nesses momentos de crise, ela tem essas situações, ela pode buscar alguns exercícios. Tem uns exercícios lá, eu não vou saber falar com propriedade que é agora, mas é que você focar em 5 objetos de onde você está, justamente para você desfocar daquele momento ali que você está em crise. Então você precisa, eu estou vendo a tela do computador, eu estou vendo a jarra de água, justamente se eu estou me sentindo sozinha, se eu já sei que eu vou ter alguma crise de ansiedade nesses momentos em que eu me achar sozinho, porque a gente nunca está sozinho, tá? Mas se eu me achar sozinho, aí eu preciso buscar esses exercícios, ou da respiração, porque às vezes, para quem não tem essas crises, falar é muito fácil. Calma, fulano, respira, para quem está em crise. Mas quem está em crise sabe que vai ter a crise de ansiedade ou algo, mas que isso não é confortável, é por ele, porque a gente também precisa dar o primeiro passo. Eu sei que eu tenho crise de ansiedade, eu sei que eu vou ter essas crises, que eu tenho os gatilhos, que acontecem essas coisas mesmo no dia a dia, mas eu não quero mais isso, então eu vou buscar meios de não ficar naquilo, de não ficar paralisado, porque senão a gente não caminha. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho aquilo e que acontece, como que eu posso fazer para não ficar nisso? E aí é justamente isso, é o autoconhecimento. Eu vou olhar para dentro de mim, eu sei que eu tenho as minhas imperfeições e todos nós temos, todos nós sabemos que ninguém é perfeito, não existe perfeito, só nos Pai, né? E aí eu vou buscar então, eu não quero ter esse sentimento que não está legal para mim, que está desregulado. Eu posso ser ansioso sim, né? Para me tirar de perigo, para me ajudar no dia a dia. Mas eu não quero ficar transtornado diante desse sentimento. Eu não quero isso. Então, precisa partir também de mim, eu querer sair disso, né? E aí as consequências dos transtornos, né? De ansiedade. A gente às vezes se sentir sozinho, né? Às vezes a gente se sente só. Mas aí você só vai ficar só se você quiser. Caso contrário, busca ajuda, busca, né?
Isolamento e solidão é a gente achar isso, que a gente está sozinho, que a gente está isolado, baixa autoestima, dificuldade de cuidar de si mesmo, sedentarismo, emagrecimento ou obesidade, as compulsões, né? Os vícios, entre outros maus hábitos aí e suas consequências. E casos mais graves, tá? De ansiedade. Pode também acarretar outras doenças mais graves e incapacitantes, como depressão, porque aí lá, quando a gente tinha falado, né? Que hoje eu não vou levantar não estou a fim de trabalhar. E levanta um aparelhinho assim, ó, da atenção. Tá legal isso não, porque a gente acorda assim, por mais que a gente às vezes não dá. O trabalho a gente sai para trabalhar com amor, não é? Por isso que às vezes eu travo assim, justamente por isso, porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de levantar, de sair de ir para o meu trabalho, porque eu gosto daquilo que eu faço. Mas a partir do momento que a gente não está legal no serviço, a gente vai sim ter esses travamentos, né? Vai estar desanimado para levantar, para sair do trabalho. Então já é até um outro assunto, né? Então, os problemas mais graves relacionados aos transtornos da ansiedade, levam a essas questões aqui, ó: depressão, diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Algum doente de coisa que aqui não está bacana, vai tudo pro corpo, né? E aí, aos tratamentos, ó, a gente tem um monte de coisa bacana aí para a gente buscar ajuda. Tratamentos de transtornos ansiosos leves, né? Baixo impacto, que não teve muita coisa aí, mas que pode nos ajudar. As terapias cognitivo-comportamentais, você vai procurar os terapeutas aí, ó, que trabalham nessa área. Psicoterapia e psicanálise, porque Freud, ele é o pai da psicanálise e ele trabalha muito o autoconhecimento, conhece a ti mesmo lá dentro, conhece dentro de você, porque aí você vai conseguir lidar com todas essas outras questões. E a partir do momento que você detectar que não tem algo bacana com você, você busca ajuda, você procura entender o que está acontecendo, por que você não está caminhando, por que você, né, paralisou ali. Ó, prática de atividade física, estou precisando. Porque aí libera as substâncias positivas, né? A serotonina, eu não sei, eu acho que eu falei também de dopamina, né? Mas libera a serotonina, que ajuda na regulação do organismo e causa prazer e relaxamento. Olha que delícia, gente. A gente fazer uma caminhada na natureza, quem tem a oportunidade aí? Olha as árvores, são poucas ultimamente, né? Que o pessoal tem cortado aí. Mas não vamos olhar o lado negativo da coisa, não. Vamos olhar o lado positivo. A alimentação balanceada ajuda a suportar o estresse e a recuperar mais fácil de algumas doenças. A Franciele está dizendo: também temos que saber como auxiliar uma pessoa em crise. Sim. Saber o que dizer, como abordar. Tem frases e palavras que ao invés de ajudar, atrapalha mais. Exato. É igual eu estava falando. A gente às vezes, aquele que não está ali na crise, né? É fácil a gente falar: calma, fulano, respira. Por isso mesmo que quem sabe que tem um problema precisa buscar os exercícios para ajudar ele nesses momentos de crise. E quem está ali junto, que é o suporte familiar ou, né, o meio ali onde a pessoa vive, precisa também saber lidar. Você está certíssima, viu, Franciele? Porque não é simples, né? E aí, pessoal, quando a situação é um pouco mais grave, né, do que aqueles sintomas leves lá, né, utilizam-se os medicamentos antidepressivos e são mantidos os atendimentos com psicoterapia e psicanálise. Nosso Freud aqui, todo de medicamento, olha, interessante.
Mas aí por que eu quis trazer isso aqui? Porque se a gente está lá com um transtorno ansioso leve, eu posso ir lá para terapia, psicoterapia, atividade física e alimentação balanceada. Quando eu vejo que não estou dando conta disso, aí eu busco lá o psiquiatra, que vai poder nos receitar medicamentos, né? Aí eu vou no psiquiatra e ele me receita. Mas antes disso, o psicólogo pode te falar se você precisa ir no psiquiatra ou não. Um bom psicólogo, né? Ao equilíbrio aí que o Sebastião estava falando, que a gente precisa, né? Como controlar a nossa ansiedade? Porque todos nós trazemos ela, todos nós temos esse sentimento da ansiedade. E ela é até bonitinha lá no... Parece, né, que eu ainda não assisti. Mas lá no filme ela é laranja. Laranja é a cor da alegria, né? Se for olhar. Então, mas essa alegria da gente precisa estar em equilíbrio também. Eu também, né, não tenho aquela alegria exacerbada. Eu tenho uma alegria de viver. Tem momentos que eu estou triste, porque faz parte da gente, né? Mas a alegria excessiva também, você pode saber que a pessoa que é alegre demais, ela lá no mundinho quietinha, lá no cantinho dela, está passando por alguma situação. Então, como a gente controlar a nossa ansiedade? Busca pela qualidade da vida, qualidade de vida, equilíbrio biopsicossocial, biológico, psíquico e social, do corpo, mente, né? E ali no meio onde a gente vive. É um conjunto. O Sebastião já colocou aqui, antigamente existia um telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida, muito interessante o trabalho voluntário que era feito. Existia não, ainda existe. Sim, é o 188. E teve um momento na minha vida que teve um dia que eu quase liguei, eu não liguei, mas eu precisava, eu cheguei já a pensar em ligar para esse lugar. Tem um momento que a gente se vê sozinho, nessas situações, mas depois eu consegui ir me acalmando. Eu acho que eu estava com um transtorno de ansiedade leve, não estava, né? Mas é isso mesmo, existe, viu, Sebastião? 188, CVV, muito bem lembrado. Algumas práticas, né, que pode ajudar na prevenção desse nosso equilíbrio aí, da nossa ansiedade, para a gente tentar equilibrar ela aí. Aqueles que já estão em um grau mais elevado, busquem ajuda com o psicólogo. O psicólogo vai ver se precisa passar por um psiquiatra e precisa de medicamento. Se não, vamos nas terapias, na alimentação balanceada e todas essas outras questões até que a gente falou no slide anterior. E aqui são algumas práticas, mas isso, gente, é para todos nós. Algumas pessoas já conseguem ter essas práticas, outras não. A gente não pode ficar ansioso ao ponto de falar, poxa vida, aí a pessoa lá já está conseguindo lidar com a ansiedade dela, né? Eu ainda não consegui até hoje. E gerar essa tristeza na gente. Não. A gente pode sim, um dia de cada vez, ir tentando. Mas eu não tenho paciência para meditar 1 minuto que você tentar respirar conscientemente, você já está meditando. E aí você vai aumentando gradativamente. Mas não é simples, tá? Mas não é impossível. Aprenda a meditar, se conectar consigo e com o seu espiritual. Lá a sua conexão com o universo, né? Isso aqui, gente, não é da noite para o dia, ele é prática. Por isso que está aqui, ó, práticas. É a gente praticar, né? Busca atividades físicas com as quais se identifique, cria uma rotina. O Drauzio Varela, ele falava que ele nunca gostou de sair para correr. Ele simplesmente pegava, vestia a roupinha dele de corrida e saía. Se ele parasse para pensar, ele não corria.
conversando, você não está vendo a pessoa, você não está olhando, você não está tete a tete. Organize e revise sua rotina, priorizando o autocuidado. Cuide-se, ame-se, vê se precisa, né? Isso aqui a gente vai falando pra gente, né? Vê se precisa marcar um médico, né? Passar por algum, né? Ver, fazer um check-up, essas coisas assim. Cuide, tenha experiências com animais natureza. Isso aqui, gente, eu sou até suspeita para falar. Os bichinhos são a melhor coisa que a gente tem na face da terra, né? Além das outras pessoas que a gente ama. Mas os animais são maravilhosos para a gente. E a natureza também se faz. Você sente então um cheirinho de terra molhada, é maravilhoso. Priorize boas noites de sono e descanso. Gente, a gente sabe que tem um montoeiro de gente que não consegue dormir. Então, como eu posso? Tem o própolis que você pode tomar à noite. O própolis é natural. Ele ajuda a gente nas questões de insônia. Os óleozinhos essenciais de lavanda, que ajuda também. Então, a gente busca essas coisas naturais. E, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de gente que só dorme à base de remédio. Isso é triste, né? Mas tem chazinhos também. Chá de camomila, não, chá de camomila, né? Camomila é só para acalmar, mas tem chazinhos de maracujá, eu esqueci o outro nome aqui, mas enfim, a gente pode ir buscando essas outras coisas, mas a partir do momento que a gente fizer os exercícios, as atividades físicas, vai ajudar a gente também na insônia. Pratique hábitos de autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave do negócio, tá, gente? Para a nossa questão da ansiedade. A partir do momento que a gente auto se conhece, aí a gente entende o porquê que a gente não tem paciência com algumas coisas, o porquê que a gente está acelerado em outras. E aí é isso. A chave do negócio está aqui, ó, no autoconhecimento, que até Freud fala lá, conhece lá você mesmo, né? E fazer uma leitura. Eu sei que muita gente aí não tem o hábito da leitura, mas, gente, se a gente pegar, outro dia a nossa amiga Marta Santos estava fazendo um exercício lá e postando lá no Instagram, de ler algumas páginas por dia. Ela colocou como meta. Essas coisas de meta também ajudam a gente. Vou ler uma página por dia. Quando você vê, você lê o livro todo, num mês, e assim vai. Leitura e escrita, você escrever também, você fazer um diário ali, é terapêutico. Tem psicólogos que passam esse exercício pra gente. Olha aqui, pessoal. Principal não, a gente falou da questão do autoconhecimento, você se autoconhecer. Mas duas práticas, né, que a gente precisa, ó, oração e confiança. Orar e vigiar, né? O vigiar aqui, a confiança é porque é você confiar, acreditar no dia de amanhã, você ter fé. E é isso, viver o dia de hoje e deixar que amanhã Deus cuida, né? Mas conscientes, não é passivo não, é ativo. São os comentários, né? O Luiz está dizendo, corpo, mente e espírito são a base do alinhamento. A Mira está dizendo, parabéns, palestra muito bem elaborada, gratidão. E o Sebastião está falando, olha as horas, que tal fazer transtorno da ansiedade parte 2? Eu acho que precisa. É muita coisa, é um assunto extenso. Obrigada, Sebastião. E justamente está já caminhando, né, diretor? E aqui, ó, eu trouxe aqui para a gente refletir, ó. A paz interior é o seu maior tesouro. Não deixe que a ansiedade venha roubá-lo, nem permita que alguém a destrua. André Luiz que falou isso aqui pra gente, tá? Então eu deixo meu beijo grande aí para vocês. Ore e confie, tá? E um beijo, eu agradeço, Eliane, por gentileza. Bom, gente, obrigada a todos vocês. Eu sei que passou super rápido, realmente. Você vê que
O diretor quer que eu falo. Obrigada a vocês, gente. Uma boa noite. E até a próxima, viu?